A composição do custo da aviação em termos de custos da operação, né, do transporte aéreo, o combustível varia de 30% a 40%. Portanto, o valor do combustível tem um impacto muito significativo na operação. E qualquer variação do valor do combustível causa um impacto muito significativo, já que o combustível compõe 30% a 40% do custo do transporte aéreo. E, recentemente, nós, em função de uma questão geopolítica, de uma questão internacional, que nada tem a ver com qualquer decisão do governo federal, que nada tem a ver com qualquer decisão do Ministério de Portos e Aeroportos, nós tivemos o preço do QAV aumentado. O aumento do combustível, do combustível da aviação, do QAV, é em função de uma guerra que acontece entre os Estados Unidos e o Irã, que afetou o preço do combustível no mundo inteiro e, portanto, afetou o preço das passagens, pode afetar o preço das passagens aéreas no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. O que é que nós anunciamos apenas 4 dias após o início do anúncio da Petrobras do aumento de 54% no valor do combustível? Um aumento extremamente significativo e que causaria ou pode causar um impacto muito significativo também no preço das passagens aéreas, e você tem razão. Mas o que é que o governo fez? 4 dias após esse anúncio, apresentou algumas medidas, não apenas essa, de zerar o custo dos impostos sobre a tarifa, sobre o combustível, do PIS e do COFINS, mas também apresentou 2 linhas de créditos, uma linha de crédito através do FENAC para o combustível fóssil, sem exigências que o FENAC exige normalmente para acessar o seu financiamento, 2,5 bilhões de reais por cada companhia aérea, e uma outra linha de crédito do Banco do Brasil para financiar o capital de giro. Além disso, a prorrogação das tarifas de navegação aérea que são pagas à Força Aérea Brasileira dos meses de abril, maio e junho, de modo a fomentar o fluxo de caixa das empresas. São medidas que resolvem por completo o problema, você tem toda a razão, e o executivo que lhe deu essa informação também tem. Não são medidas que resolvem por completo o problema, mas que têm como objetivo mitigar, né, o custo que as companhias aéreas têm com essa questão geopolítica, com essa crise internacional que afeta o preço do petróleo e, consequentemente, aumenta o valor do combustível. O Brasil, o que mais nós desejamos é que a gente restabeleça, por definitivo, um ambiente de paz, do conflito, dessas tensões sejam resolvidas, para não haver uma continuidade na pressão sobre a tarifa aérea. Então, o governo federal ele tem agido no sentido de tomar medidas para diminuir, reduzir o impacto do crescimento do valor do petróleo no combustível da aviação. Outras medidas que estão sendo discutidas no âmbito do governo, que o Ministério de Portos e Aeroportos tem levado ao Ministério da Fazenda, você citou aqui duas importantes medidas, que é a questão do IOF e o imposto de renda, estão em discussão dentro do Ministério, mas não tem uma relação direta com as medidas que foram anunciadas com relação ao QAV. São medidas que estão sendo propostas pelo Ministério de Portos e Aeroportos já há algum tempo, anterior a essa crise internacional, e a gente continua em discussão com o Ministério da Fazenda, desejando que o governo continue dando a atenção que vem dando ao setor. É importante registrar, sem querer me prolongar muito nessa resposta, Daniel, que o setor vem sofrendo algumas crises cíclicas, né? Há pouco mais de 4 anos, nós tivemos um impacto estrondoso na aviação civil, que foi a questão do Covid-19. E é importante registrar a diferença de comportamento dos dois governos. Lá atrás não houve qualquer medida, não houve financiamento, não houve zeragem de PIS e COFINS, não houve postergação de pagamentos de tarifas para o setor. E neste governo, após 5 dias do anúncio do crescimento do valor do combustível pela Petrobras, o governo, de imediato, apresentou medidas buscando mitigar o impacto no setor da aviação civil, por entender a importância do setor para o passageiro, para que o passageiro possa continuar acessando o transporte aéreo no Brasil, como vem acontecendo nos últimos anos. Só para ponderar também, sem nenhum juízo de valor, ministro, mas também é o mesmo governo que provocou uma alta significativa dos custos ao aumentar o IOF no ano passado. Só para a gente ponderar aqui.
Olha, isso é verdade. Houve um aumento do IOF de maneira significativa, impactando de maneira importante o setor da aviação civil, mas é preciso também ponderar, né, da mesma forma que você fez, que nós vemos reduzindo o custo do QAV nos últimos 3 anos. Inclusive, isso demonstrou também a diminuição do preço da tarifa aérea média nos últimos 3 anos. Diferente do que aconteceu no governo passado, em que nós tivemos 3 anos em sequência do crescimento da tarifa média do transporte aéreo brasileiro. Mas essa tarifa média, ministro, eu quero pegar o gancho, inclusive, no que o Daniel Rittner já trouxe e até reforçar essa questão do IOF. Por quê? Primeiro que lá fora a gente já tem companhias anunciando cortes de rotas, é o que acontece com a Delta Airlines, que já anunciou corte de rota, aumento de passagem aérea, tudo isso vindo por causa do aumento do custo do querosene e já vem sofrendo companhias aéreas lá fora, o que nos faz entender que as nossas companhias aéreas aqui, numa menor proporção, inclusive, não estão protegidas, né? Ou seja, não estão eximadas de passar por qualquer tipo de situação como essa. E a gente ter outras medidas, além dessa questão apenas de tirar os impostos, ter outras medidas como a do IOF, que representam um custo gigantesco para essas companhias aéreas, pode ser o que realmente vai fazer diferença para essas companhias não aumentarem ainda mais essas passagens aéreas, porque por mais que a gente ainda tenha uma redução média do preço da passagem aérea, a gente ainda está com um nível bastante elevado. E a gente sabe que uma das propostas do governo é fazer com que a gente tenha uma maior acessibilidade para a população, inclusive de uma renda menor, a esse tipo de viagem. Então, a gente tem uma real possibilidade dessa medida do IOF caminhar no governo? Primeiro, eu tenho que registrar que concordo com você quando você diz dessa repercussão internacional com relação a preço de tarifa, e quando a gente fala de aumento do preço de tarifa, a gente fala de restrição do acesso ao transporte aéreo. Quando eu falo de restrição ao acesso ao transporte aéreo, eu falo de diminuição de conectividade, ou seja, menos cidades conectadas e, portanto, uma redução da interligação do nosso país. E um país do tamanho do Brasil precisa de mais cidades conectadas. E é por isso que a gente tem buscado, já há alguns anos, diminuir o custo da aviação civil, seja com a redução de QAV, que esta foi a rota nos últimos 3 anos, excepcionalmente nesse momento de choque internacional, de crise internacional, mas a curva do preço do QAV durante o governo do presidente Lula foi uma curva de redução do QAV. A gente tem tomado medidas também em favor do setor com relação à judicialização. A gente, no início da entrevista, conversou aqui com o Daniel a respeito da alteração, da renovação da RBAC 400, buscando mitigar esse custo com a judicialização, que é um dos problemas mais sérios apontados pelo próprio setor. E agora, nesse momento de choque, né, de crise internacional, com algumas medidas que foram anunciadas. Essas outras medidas com relação ao IOF e ao imposto de renda, nós, no Ministério de Portos e Aeroportos, temos um diálogo aberto, transparente, com o Ministério da Fazenda, que está estudando o impacto dessas medidas na economia como um todo. Mas nós defendemos que essas medidas possam ser medidas mitigadoras para que o setor possa ter um maior crescimento em benefício do passageiro. Quando a gente fala que é em benefício do passageiro, todo esse conjunto de medidas foi o que fez com que o Brasil pudesse incluir no transporte aéreo, durante o governo do presidente Lula, 30 milhões de passageiros. No primeiro ano do nosso governo, quando nós assumimos, tínhamos 98 milhões de brasileiros voando no Brasil. E agora fechamos o ano de 2025 com 130 milhões de passageiros. Isso é um crescimento significativo, Daniel. Num mercado como o nosso, é um crescimento de 30% em 3 anos. E nos 2 primeiros anos de 2026, nós já tivemos os meses recorde de janeiro e de fevereiro no crescimento histórico da aviação brasileira. Portanto, o governo do Brasil tem apresentado políticas públicas no sentido de dar cada vez
mais acesso ao brasileiro ao transporte aéreo e compreende que esse setor é um setor que precisa da atenção do governo para que o brasileiro possa viajar mais, seja para o turismo, seja para fechar um negócio, seja para poder rever um parente, rever um familiar. O transporte aéreo no Brasil, em função da sua dimensão continental, é necessário e nós estamos atentos às demandas do setor e esse diálogo é permanente com os outros ministérios que atuam na decisão das medidas que podem ser tomadas em favor da aviação brasileira.